sobre o juiz de garantias. Para quem não sabe, uma breve explicação, o juiz de garantias foi o projeto, foi dos artigos, né, uma das leis dentro do projeto de leis anticrimes, né, lá do Sérgio Moro, governo Bolsonaro. Esse projeto foi um projeto que quem fez uma emenda com esse projeto foi o deputado, ou então deputado, não sei, Marcelo Freixo, que basicamente garante que os julgamentos de primeira instância terão mais um julgador para garantir que ninguém contaminado vá prolatar uma decisão. Ressalvadas considerações, porque hoje eu não estou aqui para opinar, mas sim para mediar esse debate, foi um projeto que teve que ser suspenso pela própria corte e suas decisões estão modulando, eles ainda estão decidindo e debatendo a respeito. Queria que os dois debatedores tecessem aí opiniões e, enfim, a respeito desse debate que está aí começando hoje e promete, né? Porque é algo que afeta a vida de todos nós. Vou começar pela Luana, porque eu, como um desleixado que fui, não fiz a apresentação das damas primeiro, né? As damas sempre à frente, você concorda, Luana, não? As damas sempre à frente? Pô, Cavalheirismo, né? Cavalheirismo, né? Vamos lá, Luana. Fala pra mim aí, juiz de garantias. Eu acho que é muito importante, levando em consideração, inclusive, o processo da imparcialidade, né? Para julgar o réu, o caso que estiver acontecendo. Para nós, inclusive, né? Demonstra que nesses últimos 6, 7 anos, se já tivesse sido incluso o juiz de garantias, talvez Lula não tivesse sido preso, né? Após o processo aí, de investigação, foi comprovado que não havia prova suficiente, não havia motivo, inclusive, para ele ter sido preso, e a imparcialidade, ela é necessária para que, de fato, a justiça seja feita no nosso país, assim. O papel que o Moro cumpriu no último processo, que foi de prender o Lula, e tudo que aconteceu com ele pós esse processo, né, de mostrar para a mídia, para a sociedade, que ele não foi imparcial, que ele sim tinha um projeto político em relação à prisão do Lula, mostra o quanto que é necessário a imparcialidade desses juízes nesse processo de julgamento aí dos réus. Muito bem. E aí, Caião? Olha, deixa eu dar meu comentário. Deixa eu primeiro fazer um cumprimento para o senhor Fernando Leão e para o Flávio Leão, que estão assistindo lá em Juiz de Fora. Temos também a audiência internacional do Gustavo Gomes lá na Alemanha. E um beijão para Juliana, minha amada esposa. Te amo, amor. Gente, o juiz de garantias, ele é realmente um avanço institucional para o Brasil. A explicação foi muito boa em alguns sentidos, né? Como é que funciona? Você vai ter um juiz que vai cuidar só da parte de investigação, então ele vai cuidar ali do inquérito, e vai ter um juiz que faz o julgamento em si baseado nas provas. Isso é bom porque, se ao longo da investigação o juiz tem acesso a alguma informação que pode contaminar a opinião dele sobre a acusação ou sobre a defesa, isso pode afetar o julgamento. Vamos dar aqui um exemplo. A acusação achou uma prova ilegal. O juiz teve acesso àquela prova, ele viu aquela prova, só que ele não pode usar no processo. Mas olha, se ele viu a prova, ele vai formar opinião em cima daquela prova. E do outro lado a mesma coisa. Se a defesa fez algum tipo de ação que não vai poder estar no processo, isso também pode contaminar a opinião do juiz. Então, nesse sentido, é um avanço institucional. Só que até a fala da Luana mostrou qual que era a intenção na época de colocar o juiz de garantias dentro do pacote anticrime. Existe uma regra no direito processual penal que é a seguinte: quando você tem uma mudança no processo penal, aquela mudança passa a valer, inclusive, nos processos em curso. Então, tinha interpretação na época, por parte da esquerda, do PT, que se você colocasse o juiz de garantias nos processos envolvendo a Lava Jato, poderia ser que os processos iriam se atrasar, se criar a possibilidade de livrar algumas pessoas das penas. Então, a intenção do projeto era muito ruim por parte da esquerda naquele momento. Por isso, até teve muita resistência da esquerda. E por outros motivos, que é o motivo de dificuldade de implementação, custo, etc., o STF entendeu que aquele não era o momento de colocar o juiz de garantias em prática. Agora, falar que o Lula seria livre se tivesse juiz de garantias, desculpa, mas é um completo absurdo. Você tinha mais de centenas de provas provando, sim, que ele teve a corrupção passiva envolvendo aquele caso, envolvendo a Petrobras. É óbvio que ele seria condenado, até porque as provas eram tão robustas, que inclusive o próprio Lula produziu uma prova contra ele. Teve uma reportagem no Jornal Nacional, se não me engano, em 2010, que teve um problema documental com o Triplex, e o Lula disse: olha, eu não vou comentar nada sobre o meu apartamento. Quer dizer, desde aquela época ele já tinha esse envolvimento. Tem gente que fala até hoje: o apartamento não é do Lula, não é do Lula. Bom, o próprio Lula sabia que era dele, né?
Então, assim, pela robustez das provas, não tinha como o Lula não ser condenado. A infelicidade foi ele ser solto, não ele ser condenado. Muito bem, vou passar aqui para um membro do Centrão também, né? Vai ser o membro do Centrão e vai falar aí sobre, né? Eu acho importantíssimo o juiz de garantias, né? Porque a gente ganha, assim, uma possibilidade a mais, né? De poder abranger a nossa defesa, quem sabe, né? Negociar algum tipo de benesse. Não sei, algo bom que seja bom para todo mundo, inclusive para a população brasileira, que é de ter representantes como nós, né, lá, né, fazendo todo esse trabalho que já vem há muito tempo. O povo tá acostumado, né? Então, entendi. É isso.